Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao workshop Pesquisa e Escrita Acadêmica na área da cultura. O meu nome é Rafael Moreira, eu sou responsável aqui por esse workshop, eu sou doutor e mestre em Ciência Política pela USP, Universidade de São Paulo, e sou também bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Eu venho atuando enquanto pesquisador aí já há mais de 10 anos, e nos últimos anos passei também a me dedicar a algumas pesquisas ligadas à área da cultura, participando de alguns projetos culturais. E a partir da minha atuação nesses mesmos projetos, eu notei que há um certo desconhecimento por parte das pessoas que atuam nos mais variados segmentos culturais sobre a possibilidade de atuarem enquanto promotores de algum tipo de registro acadêmico, histórico, científico sobre aquele setor em que essas pessoas atuam. Muitas vezes, quando se participa da elaboração de algum projeto para captação de recursos para algum edital, eu noto que as pessoas que muitas vezes vão se dedicar à escrita de alguma obra de caráter literário, o fazem muitas vezes para algum tipo de produção narrativa ou então poética, e muitas vezes deixam de lado a possibilidade de atuar enquanto pesquisadores para aquele determinado setor. O mesmo também acontecendo em relação a alguns tipos de produção audiovisual. Eu tenho atuado enquanto pesquisador para alguns tipos de produções aqui da nossa região, produções documentais, sobretudo, e noto que muitas vezes há um certo desconhecimento por parte das pessoas que atuam nesse segmento sobre como encontrar algumas fontes de pesquisa, onde encontrar um determinado dado que pode servir como subsídio até muitas vezes para a elaboração de algum determinado projeto. Então a ideia aqui por meio desse workshop é promover alguns tipos de instrumento e promover um certo passo a passo mesmo sobre as diferentes etapas que podem ser cumpridas para aquelas pessoas que atuam nos mais variados segmentos culturais possam também promover algum tipo de registro histórico, atuando enquanto pesquisadores mesmo, sobre aquele segmento cultural em que essas pessoas atuam. A ideia aqui, a partir de agora, como vocês vão ver, são elaborar e apontar quais são os 6 passos a serem cumpridos para as pessoas que gostariam de atuar enquanto pesquisadores na área acadêmica, e eu vou usar muitas vezes também como exemplo os próprios projetos que eu tenho atuado nesses últimos anos. Um deles, só para trazer um pequeno parênteses aqui, é um projeto que eu estou desenvolvendo como jornalista aqui, que já está na área final aqui da sua elaboração, sobre um projeto de pesquisa e um registro de livro mesmo, no formato de livro, sobre o impacto da extinção do Ministério da Cultura, o nosso próprio ministério que foi extinto aí há poucos anos. Então vou usar bastante como exemplo esse caso e vou usar também alguns exemplos sobre outras formas em que eu atuei enquanto pesquisador para o segmento cultural. Eu espero que vocês gostem. Então a gente começa agora, a partir de então, mostrando qual o primeiro passo para a elaboração de um projeto de pesquisa ligado à área da cultura. Então vamos lá, o primeiro passo. Bom, o primeiro passo a ser dado para uma pesquisa acadêmica ligada à área da cultura é também o mais importante de todos, que é a definição da área temática e a definição e elaboração de um problema de pesquisa que vai nortear os próximos passos dessa pesquisa ligada à área da cultura. Esse, como eu mencionei, também é o passo mais importante de todos, porque ele delimita o passo a passo a partir de então que aquela pesquisadora ou pesquisador vai ter que dar para chegar ao resultado final daquela produção que ele procura ter. Então, só para trazer alguns exemplos aqui para vocês, para contextualizar um pouco do que eu quero dizer com definição da área temática e elaboração de um problema de pesquisa. Vamos lá, pensando que um determinado pesquisador ou pesquisadora gostaria de escrever uma obra que não seja narrativa nem poética, que trate das origens da música na cidade de Santos. Como vocês podem perceber, essa é uma definição bastante abrangente, né, e acaba cobrindo muita coisa. Então é necessário que haja aí um determinado recorte. Esse recorte, por exemplo, pode ser dado dentro dos próprios segmentos musicais. Então, aquela pessoa que gostaria de escrever essa obra poderia tratar apenas das manifestações culturais ligadas ao samba aqui no nosso município e uma descrição aí, uma reconstrução histórica de quais foram os primeiros grupos de samba ligados à nossa cidade. Essa também é uma definição um tanto quanto ampla, né? Então pode haver aí mais um recorte. Então, qual pode ser esse tipo de recorte que pode ser feito também? Pode ser feito um recorte histórico. Então, aquele pesquisador que gostaria de escrever uma obra sobre isso pode definir que, além de tratar de manifestações musicais apenas da área do samba, ela pode também definir que vai apenas cobrir grupos de samba do século XX, por exemplo, ou então do século XIX, enfim. Essa pessoa pode delimitar um pouco qual recorte que ela gostaria de ter.
Só para trazer alguns outros exemplos também daquilo que pode ser feito, né? Então, a pessoa, ainda no segmento cultural, gostaria de tocar uma pesquisa sobre o fandango, né? Um ritmo musical caiçara, ligado aqui ao litoral tanto de São Paulo, quanto do Paraná, quanto do Rio de Janeiro. Esse é um recorte já um pouco mais restrito, né? A pessoa não vai ter que falar sobre todos os tipos de manifestações musicais que acontecem no litoral, né? Ela vai falar apenas sobre a música fandanga aqui no litoral. Pode haver um recorte geográfico aí, né? A pessoa pode falar apenas sobre os grupos de fandango do litoral do estado de São Paulo, e excluindo assim os grupos de fandango do litoral do Paraná e do litoral do Rio de Janeiro. Então foi promovido aí mais um recorte. E a partir desse recorte que você elabora qual vai ser a pergunta de pesquisa que vai nortear e que vão nortear os próximos passos que você vai ter que dar a partir de então. Então, usando mais uma vez esse exemplo aqui da música do fandango, a pessoa pode, por exemplo, pesquisar se os processos de especulação imobiliária que acontecem no litoral do estado de São Paulo acabam impactando, de certa forma, as formas de reunião dos grupos de fandango, que muitas vezes estão ligados a comunidades tradicionais, caiçaras e tal. Então, percebeu como pode ser dado mais esse recorte? E só para trazer mais um outro exemplo, né? E aí, uma pesquisa que eu mesmo toquei nesses últimos anos, como mencionei no vídeo anterior, eu, um jornalista aqui de Santos, a gente se dedicou a escrever uma obra sobre o impacto da extinção do Ministério da Cultura para o segmento cultural. Esse seria um impacto seria uma área bastante abrangente até, né? Então, o que a gente definiu ali, né? A gente definiu que a gente ia tratar desse impacto em determinados segmentos culturais onde a gente conseguisse entrevistados e entrevistadas que pudessem falar um pouco sobre o seu setor. E para além disso, né, obviamente teve que ter uma pergunta de pesquisa que norteasse a escrita desse livro. Então, qual foi a pergunta que a gente elaborou? Uma pergunta que parece até, de certa forma, óbvia, mas que não é tanto assim, né? Nossa pergunta foi se a extinção do Ministério da Cultura teve ou não impacto tanto nas estruturas de governo quanto nas formas de produção e manifestação cultural do nosso país. Então, essa foi a pergunta que delimitou e que definiu os próximos passos que a gente ia dar na nossa pesquisa, e esse também é o primeiro passo que, como eu mencionei aqui, tem que ser dado para um projeto de pesquisa ligado à área da cultura. Então, a gente passa agora para o segundo passo. O segundo passo para um projeto de pesquisa ligado à área da cultura trata-se do levantamento e da revisão bibliográfica e também da definição das fontes de pesquisa que vão ser utilizadas. Muitas vezes uma pessoa acaba tendo uma ideia que ela acha que é genial sobre determinado assunto, né? Ela quer escrever um livro para entender o que aconteceu sobre determinada manifestação cultural naquele período histórico, qual foi o impacto que determinado fenômeno político ou social teve para aquilo. Mas às vezes essa ideia acaba não sendo tão inovadora, porque ela descobre ao longo da pesquisa que alguém já teve essa ideia. Então, por isso que essa etapa aqui é importante, né? É necessário que, antes de dar os passos seguintes para a elaboração desse projeto de pesquisa ligado à área da cultura, que a pessoa vá atrás de descobrir se alguém já não fez aquilo. E como se faz isso? Por meio do levantamento e da revisão bibliográfica. Você tem que ir atrás de todos os estudos que você consegue ter acesso naquele momento, naquele período, sobre aquela área temática que você quer se dedicar ao seu estudo. E ver se alguém já não fez aquilo. Esse é um passo que é muito importante e há alguns caminhos, alguns atalhos que podem ser cumpridos para isso que muitas vezes as pessoas não sabem e não conhecem. As principais universidades do nosso país, elas têm bancos de teses. O que é um banco de tese? É um banco virtual, disponível, acessível a qualquer pessoa, onde estão lá digitalizadas a grande maioria, ou a quase totalidade, das dissertações de mestrado e das teses de doutorado que foram defendidas naquela universidade. Então, se você quer estudar, por exemplo, algo ligado à cultura indígena, né? Então vou trazer aqui um outro exemplo agora de um outro projeto de pesquisa que eu vou começar a participar a partir de agora. Eu vou participar enquanto pesquisador da produção de documentário sobre a aldeia Tecoa Paranapuã, que é uma aldeia indígena aqui localizada em São Vicente. Por meio de algumas conversas, né, com integrantes daquela aldeia, a gente descobriu que aquela aldeia é ligada à etnia Guarani-Mbiá. Então, a gente não vai fazer apenas um documentário sobre os indígenas ou sobre aquela aldeia. A gente vai tratar ali naquele documentário sobre uma aldeia indígena ligada à etnia Guarani-Mbiá. Então, qual que é o passo que pode ser dado aqui, agora ligado, que tem a ver a esse segundo passo aqui que eu mencionei, né, do levantamento da revisão bibliográfica? Você pode acessar esses bancos de teses ligados a essas universidades, digitar ali naqueles campos de busca, né, nas palavras-chave, justamente o nome daquela etnia, que é Guarani-Mbiá.
E aí vão aparecer para você todas as dissertações de mestrado e todas as teses de doutorado que foram pesquisadas, seja na área da antropologia, seja na área das manifestações culturais, da psicologia, enfim, seja em qualquer área que são ligadas àquela etnia. E as principais universidades do nosso país, como eu mencionei, elas têm bancos de tese e as pessoas muitas vezes não sabem disso. Você pode acessar, por exemplo, o banco de teses da USP, o banco de teses da Unicamp, e assim ter acesso a todas as pesquisas que já foram feitas sobre esse determinado assunto que você gostaria de se dedicar à pesquisa a partir de então, para a escrita de um livro, ou então para a elaboração de um documentário. Para além dos bancos de tese das universidades, tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que são as plataformas de artigos científicos e acadêmicos. Existem algumas plataformas que são, mais uma vez, totalmente acessíveis e abertas. Trago aqui como exemplo, por exemplo, o Cielo, ou então o próprio Google Acadêmico, onde cada um e cada um de vocês podem ir lá acessar, colocar as palavras-chave daquele tipo de segmento cultural, daquele tipo de manifestação cultural que você quer pesquisar, e você pode ter acesso a uma série de documentos, uma série de artigos, melhor dizendo, científicos, acadêmicos ligados àquela pesquisa, até para descobrir se aquilo que você gostaria de fazer também já não tenha sido feito. Então é isso, gente. Esse é o segundo passo. A gente passa agora para o terceiro passo. O terceiro passo a ser cumprido para um projeto de pesquisa ligado à área da cultura, ele não necessariamente precisa ser cumprido, e acho importante fazer aqui esse parênteses. Trata-se da definição de uma hipótese a ser testada. E por que ela não necessariamente precisa ser cumprida? Quando se trata de algum tipo de pesquisa ligada à área da cultura, o intuito final daquele projeto, da escrita daquele livro, pode ser, por exemplo, a promoção de um registro histórico de que determinado tipo de manifestação cultural existia naquele determinado momento. Ou então procura-se fazer talvez uma análise exploratória, um levantamento, algo nesse sentido. Então, esse passo aqui, acho importante fazer essa ressalva, antes de entrar um pouco nela, é de que não necessariamente ela precisa ser cumprida quando se trata de um projeto de pesquisa ligado à área da cultura. Mas se aquela pesquisa tem uma hipótese que gostaria de ser testada, então acho que é importante ter ela e ter ela bem clara para aquele pesquisador ou pesquisadora. E o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma explicação que pode ou não ser dada àquela pergunta de pesquisa que foi elaborada lá no primeiro passo que eu mencionei aqui nesse workshop. Então, só para trazer mais alguns exemplos aqui para vocês, para trazer um pouco essa abstração para o plano um pouco mais concreto. Quando eu fui me dedicar a pesquisar o impacto da extinção do Ministério da Cultura, a minha hipótese era que sim, que a extinção do Ministério da Cultura impactou diretamente nas produções culturais do nosso país. Mas isso precisava ser testado. Eu precisava ir atrás de algumas fontes de pesquisa e de entrevistas, de dados, etc., que comprovassem aquilo ou não. E só para trazer alguns outros exemplos aqui para vocês, ligados a outros segmentos culturais. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma hipótese de que a expansão do uso da internet, das redes sociais, por meio de algumas etnias indígenas, promoveu maiores chances de alguns tipos de registros sobre algumas manifestações culturais que eles têm. Mas isso é uma hipótese, isso é uma pergunta, isso é um tipo de explicação que precisa ser dada, comprovada ou não. Uma outra hipótese que eu posso ter, por exemplo, é que durante esse período de pandemia que a gente vive, a expansão das redes sociais promoveu um maior alcance de algumas manifestações culturais que talvez fossem desconhecidas por uma parte da população. Mas isso é uma hipótese, eu preciso testar isso, eu preciso ir atrás de aplicar algum método de pesquisa, ou algum método, alguma técnica de pesquisa, que comprove se essa afirmação que eu estou fazendo aqui é verdadeira ou não. Então, esse é o terceiro passo que deve ser dado para a elaboração de um projeto de pesquisa acadêmica ligado à área da cultura, que é a definição de uma hipótese a ser testada, mas aqui, mais uma vez, fazendo essa ressalva. Ela não necessariamente precisa ser cumprida quando se trata de um projeto de pesquisa ligado à área da cultura, que muitas vezes pode ter um caráter exploratório ou de promoção de algum tipo de registro histórico sobre alguma manifestação cultural do nosso país. A gente passa agora para o quarto passo. O quarto passo a ser dado para uma pesquisa acadêmica ligada à área da cultura é a definição da metodologia que vai ser empregada naquele estudo. E essa metodologia pode ser de três tipos: metodologias quantitativas, metodologias qualitativas
ou então a combinação desses dois métodos de pesquisa que eu citei aqui agora. E qual a diferença entre cada uma delas? Metodologias quantitativas são aquelas que se baseiam na análise de dados numéricos para se entender aquele determinado fenômeno sobre o qual está se debruçando. Então, muitas vezes, esses dados são obtidos por meio de questionários ou então por meio de fontes oficiais de pesquisa. E aqui cabe o registro, a gente tem o dados.gov.br, onde você encontra uma série de dados oficiais que são aqueles que a gente deve recorrer quando a gente se dedica a algum tipo de pesquisa acadêmica, seja ela ligada à área da cultura. Então, esses são os métodos quantitativos, quando a gente se baseia na análise de dados, numéricos, e por meio dos quais muitas vezes se aplica algum tipo de estatística, algum tipo de elaboração estatística, percentual, por exemplo, para tentar se analisar aquele determinado fenômeno cultural. O segundo tipo de metodologia que pode ser empregada é a metodologia qualitativa. E ela é aquela sobre a qual se debruçam uma boa parte dos pesquisadores ligados à área da cultura, porque ela não recorre a esses números ou fenômenos estatísticos que podem ser medidos por meio de números, mas são aqueles que se dedicam a pesquisar documentos históricos, a fazerem entrevistas, fotografias, análise de obras audiovisuais, enfim, todos aqueles outros tipos de métodos que podem ser empregados, ou aquelas fontes de análise de dados que podem ser empregadas, que não se enquadrem dentro dos fenômenos que podem ser numeráveis, que podem ser medidos por meio de números. Então, só para citar alguns exemplos aqui mais uma vez, ligados a algumas pesquisas às quais eu fiz parte, nesse nosso estudo sobre a extinção do Ministério da Cultura, a gente combinou as duas coisas, né? A gente fez uso de métodos quantitativos para ver, por exemplo, repasses aos municípios, queda no financiamento de alguns projetos e tal, mas em grande parte a gente se dedicou aos métodos qualitativos de pesquisa, fazendo entrevistas com representantes de cada segmento cultural para ouvir a percepção deles próprios sobre a extinção do Ministério da Cultura. Esse é o método qualitativo ao qual eu costumo fazer mais uso, porque muitas vezes promove algum tipo de insight que muitas vezes um dado, um fenômeno que pode ser medido por meio de estatística, acaba não te dando. Por meio da entrevista, muitas vezes, seja nas entrelinhas ou seja de maneira explícita, aquela pessoa que você está entrevistando talvez até promova algum tipo de insight que faça com que você mude o seu problema de pesquisa e a sua questão que você tinha elaborado lá no começo. Isso acontece algumas vezes, acho que isso não é um problema, isso já até aconteceu comigo algumas vezes. Isso acho que faz parte até do cotidiano de qualquer pessoa que se dedica à pesquisa na área acadêmica, seja isso ligado à área da cultura ou não. Então, esse é o passo que eu estou descrevendo aqui, que é a aplicação da metodologia que se acha mais adequada para medir aquele tipo de fenômeno. E por fim, só para pontuar, como mencionei aqui, você pode fazer uso tanto do método quantitativo quanto do método qualitativo, ou então de combinar as duas coisas. Você pode, por meio de uma entrevista que você fez, por exemplo, que é um método qualitativo, ir atrás de algum tipo de dado para ver se esse dado corrobora aquilo que aquela pessoa está dizendo na entrevista. Ou então, como eu mencionei aqui, talvez trazer mais algum tipo de insight. Você pode também, muitas vezes, isso acontece bastante quando se trata da área da cultura, você ir atrás de algum tipo de documento histórico para ver se há algum registro sobre aquele tipo de fenômeno que você gostaria de estudar. E os acervos públicos são, de longe, a melhor fonte, talvez, para isso, Então, enfim, esse é o quarto passo que eu quis trazer aqui para vocês, que é a definição da metodologia que vai ser empregada, se ela vai ser quantitativa, qualitativa ou a combinação desses dois tipos de metodologia. E a gente passa agora para o quinto passo. O quinto passo de um projeto de pesquisa acadêmica ligado à área da cultura é a apresentação dos resultados aos quais você alcançou por meio da aplicação daquela metodologia que você definiu como a mais adequada no passo anterior. Então, trata-se de você colocar de maneira pública tudo aquilo que você descobriu por meio da sua pesquisa e analisar se aquela pergunta que você tentou elaborar lá no começo, lá no primeiro passo, a partir da definição da área temática que você colocou naquele momento, se ela foi pertinente ou não. Então, é propriamente dita a conclusão da sua pesquisa. É você colocar de maneira pública tudo aquilo que você conseguiu por meio da aplicação daquela metodologia que você empregou. É trazer a público os dados, as fontes de pesquisa às quais você teve acesso e também fazer as ressalvas que devem ser feitas. E acho que isso é importante trazer para cá também. Muitas vezes, quando a gente tem um determinado prazo ali para escrita de um livro sobre determinado tipo de fenômeno, esse prazo acaba ficando muitas vezes exíguo e tudo bem fazer esse tipo de ressalva e colocar ali, olha,
durante o período da pesquisa, a gente teve acesso a essa fonte de pesquisa, e por meio dessas fontes de pesquisa que a gente teve acesso, a gente chegou a essa conclusão. Mas talvez, numa pesquisa de maior fôlego, feita ao longo de vários e vários anos, talvez a gente chegaria a uma conclusão diferente. E tudo bem apontar esse tipo de questão, esse tipo de ressalva, porque isso muitas vezes acontece, né? Isso acontece tanto até em projetos de pesquisa de mestrado, de doutorado, quando você tem muitas vezes anos para tocar determinado tipo de pesquisa, e muitas vezes só lá no finalzinho acaba descobrindo que talvez podia ter tido acesso a uma outra fonte, que você talvez não tinha pensado lá no começo, e tudo bem até quando isso acontece. Então, esse quinto passo que eu queria trazer para vocês aqui é a análise dos dados e dos resultados que foram obtidos por meio da aplicação daquela metodologia que você definiu no passo anterior. A gente passa agora para o sexto passo, que é apenas alguns apontamentos que eu achei importante serem feitos aqui quando se trata de um projeto de pesquisa que visa a publicação de determinado livro. E são algumas etapas que muitas vezes também é uma etapa que muitas vezes acaba passando batida por parte de alguns pesquisadores e que eu achei importante também trazer aqui. Então agora a gente passa para o passo 6, que é o passo final desse workshop também. Bom, por fim, trago aqui o sexto e último passo que deve ser cumprido para um projeto de pesquisa acadêmica ligado à área da cultura, que é a revisão e a padronização textual. O que quer dizer isso? Quando você termina aquele determinado projeto de pesquisa, né, você está com o seu livro que você acha que ele está pronto e tal, você descobre ao enviar ele para uma determinada editora para sua publicação, que há uma série de errinhos textuais, e que não há uma padronização textual, e muitas vezes até aquela determinada editora pode até rejeitar a publicação do seu livro. Então, por isso a importância desse último passo que eu fiz questão de mencionar aqui. Muitas vezes a pessoa pode, até ao elaborar aquele determinado projeto para captação de recursos para a escrita daquele livro, incluir isso já no orçamento daquele projeto de pesquisa, que é uma parte do orçamento que pode e deve ser destinada a alguém que trabalha enquanto revisor, sobretudo aquelas pessoas que têm uma formação na área de letras, né, que muitas vezes cumprem esse papel de revisão textual e de padronização textual. Acho importante trazer aqui também que a padronização textual mais utilizada no nosso país é a padronização ABNT, que é a padronização da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É por meio dela que boa parte das editoras, sobretudo aquelas maiores, se baseia na hora de definir se vão publicar um determinado livro ou não. Então, por isso também a importância desse último passo, né, que eu trouxe aqui, que é a revisão e a padronização textual. Bom, acho que esse é o fim do nosso workshop. Ele é bastante curto e eu tentei condensar nele bastante informação e colocar sobretudo aquilo que eu acredito ser mais importante para aquelas pessoas que gostariam de promover a escrita de um livro ligado à área da cultura, mas que não seja um livro narrativo ou poético, mas sim um livro que promova algum tipo de pesquisa acadêmica ligado a qualquer tipo de segmento cultural e que possa promover ali um determinado registro histórico ou algum tipo de levantamento que seja importante para a gente entender um pouco aquele tipo de fenômeno cultural. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop, procurei condensar nele bastante informação e, assim como sempre, fico sempre à disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida, se quiserem, enfim, ter algum questionamento, algum tipo de sugestão para pesquisa, algum tipo de orientação também. Eu também muitas vezes compro esse papel e faço sempre de bom grado, então coloco aqui também o meu e-mail para qualquer pessoa que quiser me contactar se tiver alguma dúvida sobre algum passo que eu trouxe aqui para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aqui para aquelas e aqueles que gostariam de promover algum tipo de pesquisa acadêmica ligado à área da cultura, seja para a escrita de um livro, ou seja para a produção de algum tipo de documento, documentário ou audiovisual, enfim. Fico aqui à disposição. Tchau, até a próxima.